Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 391. Quem você escolheria, vovó? Kawakaze já estava mais calmo e já tinha o candidato perfeito em mente. Ele previu que esse dia chegaria a meio ano. Ele havia se preparado mentalmente, mas quando o momento chegou, ainda era difícil aceitar. O mundo de Naruto estava repleto de todos os tipos de técnicas secretas, mas a verdadeira imortalidade permanecia ilusória, a morte era definitiva para quase todos. Ao longo de toda a série, havia apenas duas maneiras conhecidas de trazer alguém de volta dos mortos. Uma delas era a técnica proibida, Caminho Exterior, técnica do Sansara da vida celestial, ativada pelo Rinnegan. Mas se Nagato conseguiria usá-la agora era incerto. Mesmo que se sacrificasse para ressuscitar Mito, Kawakaze não permitiria. E tinha certeza de que Mito também não aceitaria. Quanto à outra técnica proibida, a reencarnação da própria vida, sua criadora, vovó Tio, já havia falecido há muito tempo. E seu túmulo provavelmente já estava a vários metros de altura. Encontrar instruções sobre como executá-la era impossível. Não havia nada que ele pudesse fazer além de aceitar a realidade. Não há preferência entre eles, qualquer um serve. Mito respondeu rapidamente, mais uma vez desviando a decisão de si mesma. Ela realmente não havia se decidido. Ambas as escolhas tinham o mesmo peso, tornando a decisão incrivelmente difícil. Sugiro escolher Misaki. A essa altura, Tsunade já havia enxugado as lágrimas, embora ainda parecesse abatida. Kawakaze e Mito se viraram para ela, esperando sua explicação. Em termos de personalidade, Misaki é mais estável. Em termos de Finjutsu, Misaki não é mais fraca que Kushina. E Misaki tem um conhecimento mais profundo das bestas com cauda. Tsunade expôs seu raciocínio. 3 pontos sólidos, cada um válido. Ela não estava tomando partido, nem se deixando influenciar por sentimentos pessoais. Estava simplesmente abordando o assunto objetivamente. Agora que havia se acalmado, era novamente a resoluta quarta Hokage. Bem, você realmente tem um bom argumento. Kawakaze queria refutá-la, mas não conseguia encontrar nenhuma falha em seu raciocínio. Ainda assim, talvez por causa de suas noções preconcebidas dos eventos originais, ele não conseguia se livrar da sensação de que Kushina era a melhor escolha. E é verdade, havia um pouco de egoísmo em sua postura. Se as coisas fossem tão simples como você diz, eu não ficaria tão dividido. Embora Misaki pareça menos suscetível à corrupção da Nove Caudas, nenhum de vocês realmente a entende como Kushina. Isso lhe dá uma vantagem natural. Mito balançou a cabeça. Os argumentos de Tsunade não foram suficientes para convencê-la. Ninguém entendia que Ubi melhor do que ela, e a suposta vantagem de Misaki não era tão significativa quanto Tsunade acreditava. Então, por que não perguntamos a opinião deles? Kawakaze sugeriu timidamente, olhando cuidadosamente para Tsunade para avaliar sua reação. É uma opção, respondeu ela após uma breve pausa. Em vez de decidir o destino deles, deveríamos deixá-los escolher. Ela concordou com a proposta deles sem questionar a posição de Mito. Suspirar. Então está resolvido. Falo com eles novamente amanhã. Mito suspirou, incapaz de pensar em uma solução melhor. Se a Nove Caudas não fosse fraca demais para agir contra Kawakaze, ele teria sido o candidato mais adequado. Com sua liberação de madeira, a besta com cauda não teria a menor chance. Vovó, quanto tempo nos resta? Tsunade tentou manter a voz firme, mas ela ainda tremia. Como não podia mudar o inevitável, queria pelo menos passar o máximo de tempo possível com Mito. Ainda não. Ainda quero ficar com vocês um pouco mais. Mito sorriu gentilmente, como se realmente não temesse a morte. Então está bem. Tsunade pareceu aliviada por não ter recebido uma resposta definitiva. Kawakaze abriu a boca como se fosse dizer algo, mas hesitou sem saber o que dizer. O silêncio tomou conta da sala, quebrado apenas pelo som da respiração deles. Depois de um período de tempo desconhecido, Mito finalmente falou novamente. Vocês dois deveriam voltar por enquanto. Avisarei quando tiver tomado minha decisão. Já havia passado muito tempo, e ela não queria que Navaki ou os outros desconfiassem. Por enquanto manteria tudo em segredo. Tudo bem, volto amanhã. Tsunade entendeu seu raciocínio e se levantou obedientemente. Há alguma marca no meu rosto? Ela se virou para Kawakaze, inclinando a cabeça levemente. Não, você parece bem. Ele sorriu fracamente e estendeu a mão, passando delicadamente os polegares pelo rosto dela. Vovó, vamos. Tsunade forçou um sorriso e tentou parecer alegre. Mito assentiu sem dizer muita coisa. Com seu olhar atento seguindo, Kawakaze e Tsunade saíram da casa. Poder escolher um bom dia para si mesmo não é tão ruim, murmurou Mito com um sorriso autodepreciativo, observando os dois desaparecerem na distância. Kawakaze e Tsunade entraram no pátio, parecendo que nada havia acontecido. Jinji, vem aqui. Vamos para casa. Tsunade acenou para Jinji, e Navaki o acompanhou. Irmã, sobre o que a vovó queria falar com você? Perguntou Navaki casualmente parando ao lado de Kawakaze. Nada, só uma conversa casual. Tsunade respondeu com desdém, e Navaki não suspeitou de nada. Tudo bem, está ficando tarde. Amanhã conversamos. Tchau. Kawakaze pegou a mão de Jinji, e Tsunade segurou a mão dele enquanto caminhavam juntos em direção ao portão. Tchau. Navaki e os outros acenaram para eles. Você acha que há algo errado com sua irmã? Misaki, sempre a mais observadora, esperou até que Kawakaze e os outros estivessem bem longe antes de falar. O que houve? Não notei nada. Navaki balançou a cabeça inexpressivamente e então se virou para Kushina. Eu também não vi nada, ela disse. Kushina e Navaki eram parecidas nesse aspecto. Ambas pertenciam ao tipo despreocupado. Então talvez eu esteja pensando demais. Misaki não tinha como saber a verdade, então ela ignorou isso, dizendo que era questão de sensibilidade. Quem se importa? Vamos dormir um pouco. Navaki esfregou as mãos, seus olhos ardendo de expectativa. Vamos, mal posso esperar para segurar meu sobrinho.
Kushina riu, provocando-a enquanto corria para longe como se estivesse escapando. Aquele pirralho. Misaki observou Kushina se afastar e anotou seus atos malignos. Ela jurou silenciosamente que no dia em que Kushina se casasse, ela pagaria. Hora de fazer um bebê. Sem ninguém por perto, Navaki simplesmente pegou Misaki em seus braços e a carregou direto para o quarto, sem hesitar. Fugaku já havia se casado antes dele, e agora Mikoto estava visivelmente grávida. Ele estaria mentindo se dissesse que não estava com um pouco de inveja. Me coloque no chão, me coloque no chão. Misaki se debateu nos braços de Navaki, com o rosto vermelho de vergonha. Está tudo bem, todos foram embora. Navaki não tinha intenção de desistir. Afinal, ele era o marido dela. Mesmo que alguém visse, e daí? Com inveja, ao se aproximarem do quarto, Misaki desistiu de lutar. Ela sabia exatamente o que se passava na mente de Navaki. Não, Navaki era teimoso e se recusava a admitir. Realmente. Misaki sorriu, achando sua negação infantil adorável. Talvez um pouco. Diante do olhar cúmplice dela, Navaki finalmente cedeu, falando casualmente para esconder seu constrangimento. Bang! A porta foi aberta com um chute e depois fechada com força atrás deles. A partir de hoje, você não precisa mais sentir inveja. Porque eu também tenho. As palavras de Misaki deixaram Navaki paralisado. A ideia de jogá-la na cama desapareceu por completo. O que? Você está grávida? A expressão de Navaki mudou de choque para pura alegria. Achei que estava satisfeito só de comer, mas então senti um leve sopro de vida. Misaki olhou fixamente nos olhos de Navaki, seu amor transbordando. Haha, isso é maravilhoso. Vou contar para a vovó. Tomado de excitação, Navaki a beijou 2 vezes, como se isso não bastasse para expressar sua felicidade. Amanhã, talvez. A vovó pode estar descansando. Misaki envolveu os braços em volta dele, puxando-o para mais perto. Os olhares deles se encontraram e a atmosfera na sala mudou. Podemos fazer isso de novo? Navaki hesitou por um momento incerto. Misaki piscou para ele sem dizer uma palavra, depois assentiu levemente. E assim, a sala ficou novamente cheia de calor. Capítulo 392. Tsunade foi direto para dentro de casa assim que eles voltaram, deixando Kawakaze e Jinji para trás. O que há de errado com ela? Nayuki ficou perplexa. Tsunade parecia de bom humor quando saiu. Será que ela e Kawakaze discutiram? Vá brincar um pouco com seu irmão. Depois de mandar Jinji embora, Kawakaze explicou tudo lentamente. A vovó está morrendo. Ela pediu para Tsunade e eu discutirmos um novo Jinchiki para Kibi. Ela não está se sentindo bem. Ele não escondeu nada. Sabia que o irmão e a cunhada não eram do tipo que fofocava. Como pode ser isso? Lady Mito parece tão saudável. Sakumo e Nayuki ficaram incrédulos. Com sua aparência jovem, era fácil esquecer a idade real de Mito. Eu também não quero acreditar, mas é a verdade. Suspirar. Kawakaze soltou um longo suspiro, sentindo o peso da situação. Ele a chamava de vovó há tantos anos. Não há mesmo nenhuma maneira de prolongar a vida dela? Sakumo olhou para o quarto de Kawakaze. Seu significado era claro. Se alguém pudesse fazer algo, seria Tsunade, uma das maiores ninjas médicas do mundo. Não faz sentido prolongar o inevitável. Kawakaze balançou a cabeça. Naquele momento, ele realmente conseguia entender a dor de Tsunade. Ela havia salvado inúmeras vidas, mas era impotente diante da lenta marcha do tempo. Pior ainda, teve que ficar parada, assistindo a tudo acontecer. Era um destino cruel. Talvez isso seja uma espécie de alívio para Lady Mito. As sobrancelhas de Sakumo se franziram, seu olhar escurecendo. Talvez sim. Kawakaze não disse mais nada, seus pensamentos estavam divagando. Como a arma suprema da primeira geração, Mito passou a vida protegendo silenciosamente o sonho de Konoha e de seu marido. Décadas se passaram. Ela suportou a tristeza de perder entes queridos, vendo velhos amigos partirem um por um. Embora tivesse descendentes que trouxeram algum calor à sua vida, tal existência estava longe de ser gratificante. Quem é a nova geração de Jinchiki? Depois de um tempo, Sakumo não conseguiu mais se conter. Seja como membro da família, ou como um alto funcionário de Konoha, ele tinha o direito de saber. Ainda não foi decidido. Os pensamentos de Kawakaze foram puxados de volta para o presente, seu olhar já distante. O que há para perguntar? Vá fazer companhia a Tsunade. Nayuki lançou um olhar furioso para Sakumo antes de empurrar Kawakaze para a frente. Será que era mesmo hora de discutir tais coisas? Essa família se desfaria sem mim. Tudo bem, entendi. Kawakaze foi em direção ao quarto. Lá fora, Jinji já estava brincando com Kakashi, seus gritos brincalhões enchendo o ar. Sakumo e Nayuki ficaram em silêncio por um longo tempo, observando os dois garotos. A despedida é sempre a maior tristeza do mundo. Estou entrando. Kawakaze bateu suavemente na porta, mas não houve resposta de dentro. Ouvindo atentamente, ele pôde ouvir um leve som de choro. Era estranho precisar se anunciar antes de entrar no próprio quarto. Ranger? Ele empurrou a porta e viu Tsunade encolhida na cama, com o rosto enterrado no travesseiro e o corpo inteiro tremendo levemente. Vá em frente e chore, eu estou aqui. Kawakaze sentou-se ao lado dela, acariciando-lhe as costas delicadamente. Ele sabia que dizer-lhe para ser forte não fazia sentido. Ela precisava desabafar. Uá, uá, uá. Tsunade sentou-se, revelando um travesseiro úmido de lágrimas. Sem hesitar, estendeu os braços para ele, envolvendo-o no pescoço e enterrando o rosto em seu ombro. Seus soluços ficaram ainda mais pesados. Ao ouvi-la chorar tão dolorosamente, Kawakaze sentiu seu próprio coração doer. Segurando Tsunade com força, ele não conseguiu mais conter as próprias lágrimas. Um homem de verdade não chora facilmente, ele só não chegou a um ponto triste o suficiente.
Depois de um longo tempo, Tsunade finalmente parecia exausta de tanto chorar. Ela se afastou do abraço dele, seus lindos olhos agora vermelhos e inchados. Você sabia o tempo todo, não é? Não era uma pergunta, apenas uma constatação. Ela se lembrou do comportamento incomum de Kawakaze quando Mito insistiu para que se casassem. Milímetros. Eu não queria te deixar triste, então não te contei. Kawakaze encontrou seu olhar e admitiu sem hesitar. Então agora eu sei sobre isso? A voz de Tsunade carregava um traço de insatisfação. Como ele poderia esconder algo tão importante dela? Isso te faz sentir melhor? Kawakaze não discutiu, apenas enxugou as lágrimas restantes. Tsunade balançou a cabeça, mas não disse nada. Ela só não queria que Kawakaze se preocupasse demais. Durma um pouco. Kawakaze queria dizer algo reconfortante, mas as palavras não saíam. Quero passar mais tempo com ela. Cuide das coisas do trabalho para mim. O pedido de Tsunade não era irracional. Ok. Desta vez Kawakaze não hesitou. Ele simplesmente concordou. Obrigado. Tsunade finalmente sorriu. Essas duas palavras simples carregavam tanto significado. Não precisamos disso entre nós. Os dois ficaram sentados juntos por um longo tempo, conversando baixinho noite adentro. Na manhã seguinte, Mito acordou cedo, ainda com um sorriso nos lábios. Ela havia sonhado com Hashirama. Em seu sonho, ela lhe contou que Tsunade dera à luz um filho adorável e que Navaki se casara com uma linda esposa. A vila que ele construíra com as próprias mãos florescera ainda mais sob a liderança de Tsunade. Enquanto observava o rosto de Hashirama se contorcer em confusão, ela não conseguiu evitar rir alto. Depois de ficar deitado na cama por um tempo perdido em reminiscências, Mito se levantou relutantemente. Faz tempo que não vejo o Hashirama. Sinto muita falta dele. Como de costume, depois de se lavar, Mito foi até a sala de jantar. Bom dia, vovó. Não muito tempo depois, todos na casa de Navaki chegaram. Misaki, que não havia dormido muito, conteve um bocejo. Bom dia. Mito os recebeu com um sorriso caloroso. Sua pele estava rosada e vibrante, ninguém suspeitaria que seu tempo estava se esgotando. Navaki tomou seu café da manhã enquanto pensava em surpreender a avó. Mas quando estava prestes a falar, Mito o interrompeu. Misaki e Kushina, venham comigo por um momento. Ela se levantou sem dar a Navaki a chance de dizer alguma coisa. Oh, tudo bem. Misaki e Kushina trocaram olhares, vendo apenas confusão nos olhos uma da outra. Não se preocupe, não vou contar para a vovó. Deixando essas palavras para trás, Misaki rapidamente seguiu Mito. Navaki olhou para a mesa de jantar vazia à sua frente, sentindo-se um pouco perdido. Ontem foram irmã mais velha e cunhado. Hoje foram Misaki e Kushina. O que poderia ser tão importante que sua própria avó não lhe contou? Sentar. Mito sentou-se e gesticulou para as cadeiras vazias ao seu lado. O que foi, vovó? Kushina, impaciente como sempre, não pôde deixar de perguntar no momento em que se sentou. Dê-me suas mãos e relaxe. Mito não respondeu mais nada. Ela simplesmente estendeu as mãos esquerda e direita em direção a Misaki e Kushina. Tudo bem. Embora não tivessem ideia do que Mito estava prestes a fazer, eles confiavam completamente nela. Quando suas mãos se encontraram, Misaki e Kushina de repente sentiram como se o mundo estivesse girando. Quando abriram os olhos novamente, eles se encontraram em um ambiente completamente desconhecido. O ar estava carregado de um chakra maligno e avassalador, fazendo com que todo o espaço parecesse opressivamente pesado. Olhando para cima, eles viram uma raposa enorme presa dentro de uma esfera de pedra por correntes grossas e entrelaçadas. 9 longas caudas se contraíam inquietas, mas a fera estava completamente imobilizada. Não havia dúvidas, esta era 9 caudas. Mesmo com sua vida se aproximando do fim, o selo de Mito deixou a criatura completamente impotente. Essa é a 9 caudas. Kushina ficou boquiaberta. Ela sempre soube qual seria seu destino se chegasse a Konoha. Foi esse o momento em que tudo se tornou real? Que poder aterrorizante! Misaki olhou para a enorme fera. Uma onda de inquietação a invadiu. A intensidade do seu chakra e sua forma colossal lhe causaram arrepios na espinha. Ela não conseguia nem imaginar a devastação que aconteceria se tal monstro fosse libertado. Capítulo 393. Antes que Mito pudesse dizer qualquer coisa, uma comoção surgiu do lado do Nove Caudas. Mito, sua bruxa velha. Você está prestes a morrer e ainda se recusa a me deixar ir? Nove Caudas rugiu furiosamente, sua voz ecoando pelo espaço selado. As correntes ao redor da esfera de pedra chocalharam ruidosamente enquanto ele se debatia, provando que não estava completamente alheio ao que acontecia lá fora. Estava claro que Nove Caudas preferiria perecer ao lado de Mito do que ser selado novamente. Cale-se. O olhar frio de Mito perfurou a fera, suas duas palavras carregadas de impaciência. Sem nem mesmo levantar a mão, várias correntes de chakra dispararam de trás dela, chicoteando em direção ao Nove Caudas com precisão implacável. Rachadura. As correntes chicoteavam seu corpo enorme. Ai! A Nove Caudas soltou um grito, esquecendo momentaneamente que a velha bruxa, à sua frente, nunca foi do tipo que perdoa. A esfera de pedra tremeu violentamente sob a luta renovada da fera, fazendo com que detritos caíssem ao redor deles. Misaki e Kushina, observando de longe, ficaram completamente atordoadas. A informação crucial que a Nove Caudas acabará de revelar foi completamente ofuscada pelo choque. Vovó, isso é forte? É realmente a Nove Caudas. Este é o mundo selado dentro de mim. Voltando-se para eles, a expressão de Mito se suavizou, mais uma vez o velho gentil e bondoso. Mas os lamentos da Nove Caudas ainda ecoavam em seus ouvidos. Vovó, por que você nos trouxe aqui? Misaki perguntou, ainda confusa. Só então percebeu que sua avó também era uma Jinchiki. Mas não foi culpa dela, ninguém nunca lhe contou, e Mito nunca usou o poder da Kyuubi.
parece que você já adivinhou, disse Mito, com a voz gentil enquanto olhava para Kushina. Meu filho, não me resta muito tempo. Desde o momento em que Konoha foi fundada, seu destino já estava decidido. Peço desculpas em nome de Konoha pelo que aconteceu com você. Não é justo. Misaki, sua chegada me deu outra escolha. Mas eu já tomei uma decisão. Se nenhum de vocês estiver disposto a se tornar o Jinchiki, levarei a Nove Caudas comigo. Com Kawakaze por perto, a Nove Caudas não poderá causar problemas no futuro. Diferentemente da história original, Mito agora tinha mais autonomia. Ninguém a estava forçando a uma obrigação moral. Além disso, Konoha ainda tinha outro Jinchiki. Quanto ao que aconteceria quando a Kyuubi reaparecesse anos depois, isso não seria mais problema dela. Vovó, você vai nos deixar? Misaki olhou para Mito, incrédula, enquanto lágrimas rolavam silenciosamente pelo seu rosto. Ela sabia exatamente o que aconteceria se uma besta com cauda deixasse seu hospedeiro. A ideia de se tornar uma Jinchiki não a incomodava, mas outro ente querido, outro ancião que havia sido tão gentil com ela, estava prestes a partir. Criança boba, isso sempre ia acontecer um dia. No futuro, tenho certeza de que Navaki estará sempre com você. Mito acariciou a cabeça de Misaki gentilmente. Que criança boazinha ela era. Vovó, estou disposto a me tornar um Jinchiki. Mas você não pode ficar conosco? Kushina se jogou nos braços de Mito, com o rosto encharcado de lágrimas. Naquele momento, sua tristeza superou em muito seu medo de se tornar uma Jinchiki. A vovó também não quer ir embora. Mas esse corpo simplesmente não tem mais força. Mito balançou a cabeça em sinal de autodepreciação e deu um tapinha nas costas de Kushina. Vovó, estou grávida. Você ainda nem viu seu bisneto. Misaki gaguejou em meio às lágrimas, as palavras entrecortadas por soluços. Ela não se importava mais em manter isso em segredo para Navaki. Haha, isso é maravilhoso. Infelizmente receio que a vovó não consiga esperar até esse dia. Uma centelha de luz brilhou nos olhos de Mito, mas logo se apagou. Ainda assim, essa foi a melhor notícia que ela ouviu em muito tempo. Você perguntou à irmã e ao cunhado sobre isso ontem, não é? Kushina se afastou do abraço de Mito, perturbada demais para parabenizar Misaki naquele momento. Milímetros. O que eles queriam dizer era que vocês deveriam decidir por si mesmos. Mito assentiu, trazendo a conversa de volta aos trilhos. Kushina ainda é jovem. Deixe-me fazer isso. Misaki, como uma irmã mais velha, estava disposta a assumir essa responsabilidade. Irmã Misaki, você não precisa competir comigo. Isso não deveria envolver você. Kushina sabia que se Misaki não estivesse ali, ela seria a única escolha. A vovó sabe que vocês dois são bons filhos. Mas você nunca pensou em deixar a Nove Caudas ir comigo? Mito ficou surpreso e nada surpreso. Às vezes, o amor pode fazer as pessoas escolherem o impensável. A aldeia precisa desse poder. Kushina pode ter parecido despreocupada, mas ela entendia tudo. Ela já havia se aceitado há muito tempo como parte de Konoha. Acontece que tanto o Sensei Orochimaru quanto eu precisamos de material novo. O raciocínio de Misaki era mais rebuscado, mas ainda era verdadeiro. Fico feliz que você esteja pensando nisso, disse a avó de Kushina. O poder da Nove Caudas é imenso. Mas quanto maior o poder, mais difícil é controlá-lo, continuou Mito. Misaki e Kushina não conseguiram deixar de olhar para o derrotado Nove Caudas ao mesmo tempo. Difícil de controlar? Um grande ponto de interrogação se formou na mente de ambos. Não importa qual de vocês seja, você deve usar o amor para influenciá-lo. E à medida que o poder do amor afeta a besta com cauda, seu poder gradualmente ficará sob seu controle. Quando isso acontecer, a besta com cauda não será mais um fardo para seus Jinchiki. As palavras de Mito eram verdadeiras, mas não havia o menor indício de persuasão em seu tom. Se controlá-lo com amor era a resposta, isso significava que a versão de amor de Mito era um chicote? O Nove Caudas era masoquista? Sim, nós entendemos, a avó responderam Misaki e Kushina, embora não ousassem contradizê-la diretamente. Vocês dois não conseguem esconder seus pensamentos de jeito nenhum. Mito riu baixinho enquanto olhava para os rostos claramente incrédulos. Não estou tentando desencorajá-lo. Mas se algum de vocês conseguir domar esse cara sozinho, vocês serão capazes de fazer o que eu fiz. Não importa se você usa amor ou outra coisa. Mito olhou para o Nove Caudas gravemente ferido e retirou as correntes de adamantina. Você... O Nove Caudas estava prestes a desencadear outra onda de palavras maldosas, mas um olhar penetrante de Mito o calou completamente. Ele sabia exatamente o quão assustadora essa mulher era. Eu escolho domesticá-lo. Depois de avaliarem suas opções em particular, Misaki e Kushina decidiram que o amor era provavelmente o método mais seguro. Haha, não desanime. Talvez um dia você chegue ao mesmo nível que a vovó. Mito riu muito, como se estivesse revivendo os dias em que lutou ao lado de Hashirama. Vovó, não acha apropriado que a irmã Misaki se torne uma Jinchiki enquanto estiver grávida. Kushina olhou para Mito com olhos esperançosos. Pela primeira vez, ela realmente queria esse papel. Bem, eu nunca carreguei uma besta com cauda enquanto estava grávida. Mas durante o parto, o selo enfraquece significativamente. Mito franziu a testa ligeiramente, sem vontade de dar uma resposta direta. Recusou-se a tomar partido, evitando conflitos desnecessários no futuro. Isso definitivamente causaria problemas. Pelo bem do seu bebê, irmã Misaki, você não deveria competir comigo de jeito nenhum. Kushina agarrou o braço de Misaki e fez beicinho. Misaki hesitou, sem saber o que dizer. Não importava para ela, mas se isso realmente colocasse seu filho em risco, ela não poderia ignorar essa possibilidade. Tudo bem, eu faço isso. Vovó, a irmã Misaki concorda. Kushina declarou triunfantemente sem nem esperar pela resposta completa de Misaki. Quando eu disse que concordava, Misaki ficou exasperada. Ela só estava pensando nisso. Ok, não discuta.
Não é como se tivéssemos que selar novamente a 9 caudas hoje. Vocês dois deveriam pensar um pouco sobre isso. Mito não tinha intenção de decidir na hora. Ela só queria que eles sentissem o peso da presença da 9 caudas. Isso é bom. Vou pedir ao irmão Navaki para convencê-lo. Os olhos de Kushina brilharam enquanto ela saía correndo, ansiosa para agitar ainda mais as coisas. A posição de Jinchuriki era tão boa quanto a dela. Você suspira. Misaki não pôde fazer nada a respeito dela e percebeu que estava realmente em desvantagem. Comporte-se. Estou indo embora. Os olhos de Mito brilharam de diversão, mas para o 9 caudas, eles não eram nada menos que o disfarce do diabo. Capítulo 394. Kushina levou 3 dias inteiros de persuasão para finalmente convencer Misaki. O candidato ao Jinchuriki da 9 caudas já havia sido escolhido. Kushina não disse nada a Navaki, suas palavras anteriores tinham sido apenas palavras. Ela sabia que não lhe cabia falar sobre tais assuntos. Se a avó dela permaneceu em silêncio, por que ela deveria dizer alguma coisa? Sobre o que você anda falando com Kushina ultimamente? Navaki estava deitado na cama com Misaki em seus braços, ainda completamente alheio à situação. Não sei o que deu nela. Ela insiste em conversar comigo. Misaki encostou a bochecha no peito de Navaki, aninhando-se nele instintivamente. Garota louca, só o Minato consegue aguentar ela. Navaki provocou, com um sorriso no rosto. Isso porque Minato tem bom gosto. Misaki lançou-lhe um olhar infeliz e ficou do lado da amiga. O gosto dele é mais ou menos, não tão bom quanto o meu. Navaki sorriu presunçosamente, levantando o queixo de Misaki com o dedo. Idiota. Misaki deu um tapa na mão dele, mas a tristeza que a dominava nos últimos dias diminuiu um pouco. Hehehe. Navaki riu baixinho, colocando a mão sob as cobertas para acariciar a barriga de Misaki. Pare de brincar, você tem uma missão amanhã. Misaki pegou a mão dele, ajustou-a em uma posição confortável e fechou os olhos. Boa noite. Navaki virou-se de lado, abraçando-a forte, com um sorriso satisfeito nos lábios. Nem todo mundo teve bons sonhos, mas o céu sempre clareava. Quando Kawakaze e seu grupo de 3 chegaram à mansão Senju, Navaki já havia partido para sua missão. Irmã, cunhado. A vovó está esperando por você na sala de meditação. Misaki abriu a porta, parando brevemente para olhar para Minato antes de dizer qualquer coisa. Ela não fez nenhuma pergunta. Depois de falar, ela se virou e liderou o caminho. A presença de Minato não era surpreendente, afinal, ele era noivo de Kushina. Presumivelmente, sua irmã e seu cunhado tinham seus motivos para trazê-lo. Não se preocupe, Kushina ficará bem. Kawakaze percebeu a culpa e a preocupação de Misaki e tomou a iniciativa de tranquilizá-la. Nem todo mundo conseguia ser tão despreocupado quanto Tsunade quando se tratava de se tornar um Jinchuriki. A vovó nos levou para conhecê-lo, foi assustador. Lembrando-se do encontro, o rosto de Misaki empalideceu. Mesmo presa e suprimida por Mito, a Kyuubi tinha uma presença tão avassaladora que ela não conseguia deixar de se preocupar. O que aconteceu com Kushina? O tom de Minato carregava um toque de impaciência. Assim como Navaki, ele não fazia ideia do que estava acontecendo. Se Kawakaze não tivesse pedido especificamente para ele ir junto, ele estaria em uma missão agora mesmo. Não se preocupe, ela está bem. Tsunade não tinha intenção de explicar. Tudo seria discutido em breve. Pare de se preocupar e fique de boca fechada. Lembre-se do que eu disse. Só acene quando precisar. Kawakaze percebeu o olhar questionador de Minato, mas manteve o olhar à frente. Entendido, sensei. Minato assentiu, reprimindo a curiosidade. Pelo menos, ele percebeu que Kushina não estava em perigo imediato. Não há nada a temer. Apenas relaxe. O tom confiante de Kawakaze aliviou um pouco os nervos de Misaki. Ele teve que admitir, sua reputação como deus do mundo shinobi ainda tinha peso. Minato, no entanto, permaneceu confuso, incapaz de entender exatamente ao que seu sensei estava se referindo. Depois de caminhar um pouco, os 4 chegaram a uma sala silenciosa. Empurrando a porta de correr, eles viram Kushina ajoelhada respeitosamente na frente de Mito. Você está aqui. Mito os cumprimentou casualmente, ainda tão jovem e bonito como sempre. Avó. O grupo retribuiu a saudação e sentou-se. Kushina, no entanto, foi pega de surpresa quando viu Minato. Ela ainda não havia contado a ele sobre se tornar uma Jinchuriki. Quando ele descobrisse, ela definitivamente seria repreendida mais tarde. E o pior, ela nem conseguiria argumentar, sabendo muito bem que havia escondido isso dele de propósito. Já que foi decidido que será Kushina, vamos marcar uma data hoje. Mito estava discutindo abertamente o dia de sua própria morte, mas ela permaneceu completamente imperturbável, até mesmo sorrindo. Mais tarde, dê mais tempo para Kushina se preparar. A sugestão de Tsunade era uma forma de ganhar tempo. Até mesmo 3 a 5 dias extras ajudariam. Com tarde é tarde. Mito olhou diretamente para Tsunade, sorrindo com conhecimento de causa. Ela realmente achou que não descobriria um truque tão simples. Tsunade não esperava uma resposta tão direta e ficou momentaneamente sem palavras. Ela só conseguiu se virar para Kawakaze com um olhar suplicante. Vovó, você ainda tem total confiança em selar a 9 caudas dentro de um certo período, não tem? Kawakaze retomou a conversa e foi direto ao ponto. As pupilas de Minato se contraíram de repente. Considerando o que Kawakaze havia dito antes, ele já havia descoberto a verdade. Kushina, enquanto isso, abaixou a cabeça, incapaz de encarar Minato. Dentro de 3 meses. A voz de Mito transmitia menos confiança do que antes, mas 3 meses ainda era tempo suficiente. 3 meses. Kawakaze franziu a testa. O prazo parecia um pouco apertado. Então espere pelo menos até 3 meses depois. Tsunade imediatamente interrompeu. Se eles pudessem estender o tempo, mesmo que um pouco, valeria a pena. Tudo bem, como você quiser. Então vamos marcar para daqui a 3 meses.
Mito concordou prontamente, concedendo-lhes esse pequeno pedido. Vovó, tenho outra coisa que quero discutir com a senhora. A seriedade repentina de Cavacase fez Mito parar, falar. Quando Mito respondeu, todos os olhos se voltaram para Cavacase. O poder da 9 caudas é demais para Kushina. Então eu estava pensando. Dividir a 9 caudas em 2 tornaria mais fácil o controle e causaria menos tensão no corpo? Cavacase gesticulava enquanto falava. Era uma ideia que ele queria explorar há muito tempo, mas havia hesitado em trazê-la à tona até então. As bestas com cauda eram criaturas únicas, originalmente criadas pelo sábio dos 6 caminhos ao dividir o 10 caudas. Na linha do tempo original, a 9 caudas de fato foi dividida em Yin e Yang. Só isso já provou que era possível. No entanto, Cavacase não sabia exatamente como fazer isso. Na história original, Minato usou o selo consumidor do demônio morto ao custo de sua própria vida para dividir a 9 caudas. Mas usar essa técnica agora era completamente irrealista. Embora o selo consumidor do demônio morto fosse uma técnica proibida transmitida na terra dos redemoinhos, e Mito sem dúvida soubesse como usá-lo como uma Jinchiki, ela não conseguia. Sua ideia é sensata. Mas você já pensou sobre isso? Se a 9 caudas for dividida, quem receberá a outra metade? Se for Misaki, então qual foi o sentido de eles discutirem sobre isso por dias? Mito reconheceu o raciocínio de Cavacase, mas não acreditava que Kushina não conseguiria lidar com a 9 caudas completa. Claro que não é Misaki. Dê isso a esse garoto. Ele e Kushina são inseparáveis, e o corpo dele é definitivamente forte o suficiente. Cavacase apontou diretamente para Minato, incapaz de conter sua excitação. Se eles pudessem testemunhar um Minato vivo desbloquear o modo de chakra da 9 caudas, seria como reescrever seus arrependimentos de assistir ao desenrolar de Naruto. As pupilas de Minato se dilataram novamente. Ele esperava que este fosse um dia comum, mas ali estava ele, preso em algo muito maior do que ele. Engolindo em seco, ele se lembrou do conselho anterior de Cavacase, ouvir mais e falar menos. Enquanto isso, Kushina e Misaki ficaram paralisadas boquiabertas. Essa escolha de candidato foi completamente inesperada. Ele consegue lidar com isso? Até Mito hesitou. Tsunade também franziu a testa. Ela reconheceu que Minato era um gênio raro, mas também sabia em primeira mão como o clã Uzumaki tinha uma vantagem natural quando se tratava de resiliência física. O que não tem para resolver? Sem problemas. Cavacase estava tão confiante que quase bateu no peito em sinal de segurança. Na história original, Minato conseguiu ativar seu modo de chakra da 9 caudas. Como alguém capaz disso não pode ser qualificado para ser um Jinchiki? Ele se recusou a acreditar no contrário. Minato olhou para Cavacase em choque. Era como se seu sensei tivesse mais fé nele do que ele próprio. Eu sou realmente tão incrível? Como se de repente estivesse possuído, ele estendeu a mão e beliscou sua coxa com força. Minato respirou fundo ao sentir a dor aguda. Então isso não foi um sonho. Capítulo 395. Você deseja? Pense bem antes de responder. Isso não é brincadeira. O olhar de Mito pousou em Minato, um garoto que ela nunca havia considerado para esse papel. Eu faço. Minato assentiu firmemente. Por um lado, ele se lembrava das palavras de seu sensei. Por outro, queria compartilhar o fardo de Kushina. Se seu sensei disse que ele conseguiria, então ele acreditava em si mesmo. Essa confiança foi construída ao longo de anos de experiência. Sua disposição por si só não significa nada. Preciso examiná-lo primeiro. Tsunade apagou a determinação de Minato com um balde de fria realidade. Isso não era algo que poderia ser feito apenas com determinação. Ok. A confiança de Minato vacilou um pouco, decepção brilhando em seus olhos. Não se preocupe, você ficará bem. Cavacase deu um tapinha no ombro de Minato, firme em sua crença. Se ele não aguentar, você pode ficar com metade. Mito riu da própria piada, embora ninguém duvidasse da capacidade de Cavacase de lidar com a Kyuubi. Tudo bem, estou dentro. Cavacase concordou sem hesitar, afinal, a 9 caudas não faria muita diferença em sua força de qualquer maneira. Uma besta com cauda pode realmente ser dividida ao meio? Kushina permaneceu cética. Ela nunca tinha ouvido falar de tal coisa. Com base na pesquisa do laboratório, mesmo se cultivarmos células da besta com cauda, elas ainda parecem carecer de inteligência. Misaki falou a verdade. Ela não estava convencida de que uma besta com cauda pudesse ser dividida em 2 seres plenamente conscientes. Você conhece uma técnica proibida chamada selo consumidor do demônio morto? Tsunade de repente levantou o assunto com a mente a mil. Ela nunca havia estudado o assunto, mas havia lido quase todos os pergaminhos de Finjutsu que sua avó havia deixado. Essa técnica proibida em particular se destacou. Era um dos raros jutsus que atingiam diretamente a alma, mas a um custo elevado. Eu nunca os ensinei. Mito balançou a cabeça. Uma técnica criada para tirar a vida tanto do usuário quanto do alvo não era algo que ela achava apropriado passar para Misaki e Kushina. Não é de se espantar que eu nunca tenha ouvido falar disso. Os olhos de Kushina se arregalaram em compreensão, enquanto Misaki permaneceu quieta, esperando por mais. Cavacase, por outro lado, ficou um pouco surpreso. A mente de Tsunade estava trabalhando mais rápido do que ele esperava. Mas isso era bom. Significava que ele não teria que guiá-la passo a passo. Fingindo profunda concentração, Cavacase e Minato fixaram os olhos em Tsunade, esperando que ela continuasse. Se o Shinigami não cortar completamente uma alma, essa pessoa ainda poderá sobreviver? Tsunade se virou para a avó. Ela nunca tinha visto ninguém realizar o selo consumidor do demônio morto antes. Sim, houve casos assim. Mito assentiu. A terra dos redemoinhos não tinha escassez de exemplos assim. Então, se a 9 caudas fosse cortada ao meio por um Shinigami, ela seria dividida em 2. Tsunade continuou explorando a ideia, essencialmente fazendo o trabalho de Cavacase para ele. Em teoria, sim.
Mito franziu a testa levemente enquanto considerava a pergunta antes de dar uma resposta definitiva. Então podemos desenvolver uma nova técnica baseada no selo consumidor do demônio morto? Não precisa ser tão potente e o custo não deve ser tão alto. Tsunade perguntou cautelosamente, sabendo que se alguém poderia responder isso seria Mito. Levará tempo. Mito nem precisou pensar nisso. Contanto que tivesse uma técnica de referência, poderia desenvolver uma nova sem falhas. A única incerteza era quanto tempo isso levaria. 3 meses serão suficientes? Kawakaze interrompeu, indo direto ao ponto. Eu não tenho certeza. Mito não queria fazer promessas. Ela estava ficando mais velha e sua mente não era tão afiada quanto antes. Podemos pedir ajuda. Orochimaru e Jiraiya também pesquisaram sobre Finjutsu. Tsunade se deixou de fora da equação. Sua avó já havia lhe ensinado tudo o que sabia sobre Finjutsu. Quanto a Kawakaze, seu envolvimento não mudaria muita coisa. Sim, Mito concordou com a cabeça. Então está resolvido por enquanto. Espero que a nova técnica possa ser desenvolvida dentro de 3 meses. Kawakaze tomou a decisão imediatamente e Mito não se opôs. Comparado a selar toda a 9 caudas, lidar com metade dela seria, sem dúvida, mais fácil. Se a técnica funcionasse, seria muito mais benéfica para Kushina. Não comemore ainda. Se não houver progresso na nova técnica, Kushina terá que arcar com o fardo sozinha no final. Tsunade não estava tentando desanimá-los, ela estava apenas constatando um fato. Às vezes, quanto maiores as expectativas, maior a decepção. Ela não queria que Kushina sofresse o dobro da tristeza. Eu sei, irmã Tsunade. Kushina não conseguia esconder o sorriso no rosto. Minato, seu idiota, você acha que ser um Jinchuriki é um jogo? Prometer algo tão precipitado me deixa tão irritado. Não fique tão triste. Eu cuidarei de tudo e garanto que ela ficará bem. Em contraste, Minato e Misaki pareciam visivelmente desanimados quando Tsunade jogou água fria na ideia deles. Kawakaze, no entanto, apontou para Kushina com total certeza. Claro, ele não tinha dúvidas de que ela ficaria bem como Jinchuriki. Quanto à ideia de dividir a 9 caudas entre 2 pessoas, bem, isso foi mais por egoísmo. Obrigado, sensei. Os olhos de Minato brilharam novamente. Contanto que Kushina estivesse segura, era tudo o que importava. Misaki apenas assentiu levemente e permaneceu em silêncio. Tudo bem, chega por hoje. Falaremos sobre Navaki mais tarde. Mito encerrou a reunião familiar. Ela ainda não havia decidido como contaria a notícia aos netos. Misaki, você vai encontrar Orochimaru. Kushina, você vai encontrar Jiraiya. Tsunade atribuiu tarefas aos 2. Ok. Misaki e Kushina concordaram e se levantaram para ir embora. Então eu também vou. Agora que apenas os anciãos permaneciam na sala de meditação, Minato não conseguia mais ficar parado. Levantou-se, pronto para ir embora. Espere 1 minuto. Vou verificar você aqui mesmo. Vamos ver se você é realmente tão bom quanto seu sensei diz. Tsunade chamou Minato e gesticulou para que ele se aproximasse. Você nem confia em mim? Tudo bem, só dê uma olhada nele. Não direi mais nada. Kawakaze ainda tinha aquela estranha confiança, parecendo que estava pedindo uma surra. Minato coçou a cabeça sem jeito e caminhou até Tsunade. Me dê sua mão. Minato obedientemente estendeu a mão direita conforme as instruções. Enquanto o chakra de Tsunade fluía pelo seu corpo, ele sentiu o calor se espalhar por todo o seu corpo. Mais ou menos. Não tão bom quanto o da Kushina. Tsunade esperava que Minato tivesse uma constituição excepcional, mas Kawakaze exagerou. Ela deveria saber que não era assim. Um plebeu como Minato não teria um físico anormal. Haha, sério. A força de Minato não está em seu físico, mas em sua grande força de vontade. Kawakaze riu para descontrair, mas Minato só queria encontrar um buraco para se esconder. Ele realmente achava que era alguma coisa. Tudo bem, Minato está qualificado. Mito, divertido com toda a conversa, soltou uma gargalhada. Sob o olho da mente de Kagura, ela podia ver claramente que Minato tinha uma quantidade suficiente de chakra. Combinado com sua forte força de vontade, Mito acreditava que era mais do que capaz de ser um meio Jinchuriki da 9 caudas. Isso é bom. Kawakaze soltou um suspiro de alívio, agradecendo silenciosamente a história original por não o ter levado ao erro. Vamos! Tsunade soltou a mão de Minato, e ele praticamente fugiu da sala. Hoje ele ficou completamente envergonhado pelos elogios excessivos de seu sensei. Vocês 2 também deveriam ir embora. Tsunade estava seguindo-a todos os dias nos últimos dias, e Mito estava começando a achar isso irritante. A maneira como ela se agarrava a ela estava completamente em desacordo com sua personalidade habitual. Vovó, vou te fazer companhia. Tsunade se levantou e foi sentar-se ao lado de Mito, determinada a ficar com ela. Eu realmente não preciso da sua companhia. Mito soltou o braço dela, o rosto cheio de desgosto exagerado. Vou trabalhar. Kawakaze fingiu não ver a interação. Estalou os dedos e foi em direção ao escritório do Hokage. Ele estava obviamente atrasado, e o olhar decepcionado de Chata o fez se sentir culpado. Desculpe, fiquei preso. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 396. A partir daquele dia, a intensa e emocionante pesquisa e desenvolvimento da nova técnica começou na mansão Senju. Por envolver a 9 caudas, sua importância para Konoha era inegável. Orochimaru e Jiraiya estavam totalmente comprometidos, deixando temporariamente de lado suas tarefas habituais. Pergaminhos e livros foram trazidos um após o outro, transformando a mansão em seu centro de pesquisas improvisado. Naturalmente, essa comoção não pôde ser escondida de Navaki, embora provavelmente fosse a intenção de Mito que ele percebesse. Em 2 dias, Navaki descobriu a dolorosa verdade. O tempo de sua avó estava se esgotando. No início, ele teve dificuldade para aceitar, mas logo decidiu passar cada momento ao lado de Mito. Afinal, tempo era o melhor remédio. Embora impossibilitados de contribuir para a pesquisa, ele e Tsunade
Tsunade assumiram o papel de observadores. Com o passar dos dias, o prazo de 3 meses se aproximava. Como a nova técnica tem progredido, Kawakaze exibia a parte superior do corpo tonificada, com um cansaço evidente nos olhos. Usar o cérebro o dia todo e trabalhar à noite o estava desgastando. Está indo bem. Só falta mais um ponto-chave, respondeu Tsunade. Acho que estará pronto em, no máximo, uma semana. Seu cabelo estava desgrenhado e leves traços de vermelho permaneciam em seu rosto. Ela se apoiou no braço de Kawakaze, com seu corpo roliço parcialmente encolhido e exposto. Qual é o ponto principal? A grande mão de Kawakaze se moveu distraidamente, fingindo navegar. Isso faz sentido para você? Você consegue entender ou resolver? Tsunade revirou os olhos. Na verdade, ela mesma não conseguia explicar completamente. Embora seu conhecimento de Finjutsu superasse o de Kawakaze, havia limites. Mesmo juntos, eles não conseguiam se igualar a Orochimaru ou Jiraiya, muito menos a Mito. É uma desvantagem ter pouca educação, murmurou Kawakaze, esfregando a cabeça desajeitadamente. Ele silenciosamente decidiu prestar muita atenção à educação de Jinji, garantindo que seu filho não enfrentasse a mesma situação. Ah, não existe pessoa perfeita, murmurou Tsunade, puxando-o para mais perto. Te aviso se souber de alguma coisa. Ela aninhou-se contra ele novamente. Tudo bem, vamos dormir, suspirou Kawakaze. Por que há tantos documentos ultimamente? Com Jiraiya e Orochimaru de licença, muitos documentos importantes foram transferidos para ele. Somado às suas responsabilidades na academia, ele estava basicamente fazendo o trabalho de 4 pessoas. Não era de se admirar que estivesse exausto. Você trabalhou duro, disse Tsunade suavemente. Apenas supere esse período. Seu rosto escureceu novamente. Por mais que se preparasse, a ideia do inevitável ainda doía. Ok, vá dormir. Kawakaze puxou a colcha sobre si mesmo e Tsunade, depois acariciou gentilmente as costas dela. Estou bem. Boa noite. Tsunade se aninhou um pouco mais perto e fechou os olhos. Não houve conversa naquela noite e na manhã seguinte, como de costume, Tsunade voltou para a casa dos pais na hora certa. Por que o Jiraiya ainda não chegou? Tão tarde quanto quando éramos crianças. Observando Mito e Orochimaru ocupados no trabalho, Tsunade não pôde deixar de reclamar. Ela havia se esquecido completamente de que só podia ser uma observadora e não podia contribuir de forma alguma. Irmão Jiraiya nunca se atrasa, retrucou Navaki imediatamente. Considerando as revistas que havia lido ao longo dos anos, seu comentário era justo. Orochimaru, absorto na leitura de um pergaminho, ignorou completamente os irmãos. Apenas Mito os encarou com um sorriso fraco. Enquanto conversavam um pouco mais, o som rítmico das sandálias de madeira ecoou pela sala, anunciando a chegada da pessoa antes mesmo que ela aparecesse. Desculpe, estou um pouco atrasado. Como estava na presença de anciãos, era raro que Jiraiya chegasse atrasado. Tsunade estava apenas batendo papo, então ninguém deu muita importância. Sem problemas, respondeu Mito com um sorriso gentil. Àquela altura, um pequeno atraso não era problema. Como foi a noite passada? Orochimaru finalmente largou o pergaminho e olhou para Jiraiya. Descobriu-se que ele não estava ignorando os irmãos por despeito. Ele simplesmente não se importava com aqueles que não podiam contribuir. Para ele, qualquer um que fosse inútil não tinha valor. Há boas notícias. Jiraiya parou por um momento antes de se sentar ao lado de Mito. Depois que cheguei em casa ontem à noite, fui ao Monte Mimoku. Ouvi alguns segredos do grande sábio sapo, e eles foram muito esclarecedores. O atraso de Jiraiya foi explicado. Ele tinha acabado de voltar. O sábio sapo podia parecer prestes a coachar a qualquer momento, mas, na realidade, era um ser ancestral que viverá por 1000 anos. Era natural que Jiraiya obtivesse informações valiosas dele. Diga-me. Os olhos de cobra de Orochimaru brilharam ao ouvir Gamamaru, um nome que ele ouvirá certa vez do sábio da cobra branca. Aquele ser ancião era realmente extraordinário. Você trabalhou duro. Mito não demonstrou muita emoção, apenas observando Jiraiya calmamente. Quanto a Tsunade e Navaki, estavam praticamente prendendo a respiração de ansiedade. Não importava se entendiam os detalhes ou não, o que importava era ter a atitude certa. O sábio disse que embora as bestas com cauda tenham recebido vida do Rikud Senin, elas não são vida como normalmente a percebemos. Talvez seja mais preciso dizer que são uma combinação de chakra e consciência. Criar vida é difícil para nós, então é relativamente simples dividir as bestas com cauda. Pesquisamos exaustivamente a técnica do selo consumidor do demônio morto. Ela pode ser usada em todos os seres vivos com alma, mas, segundo o sábio, não funciona nas bestas com cauda. Se Kawakaze tivesse ouvido as palavras de Jiraiya, teria ficado chocado. Na história original, Minato as usou com sucesso contra 9 caudas. Então estamos trabalhando na direção errada? Orochimaru franziu a testa. Toda a pesquisa dele se baseara na premissa do selo consumidor do demônio morto. Agora, com o prazo de março se aproximando, se tivessem começado do ponto de vista errado, simplesmente não haveria tempo suficiente para recomeçar. A culpa é nossa por não darmos valor às coisas. Parece que Kushina vai ter que sofrer um pouco mais. Mito suspirou, forçada a aceitar a realidade. Ela não tinha intenção de questionar as palavras de um sábio milenar. Não, você entendeu errado. Jiraiya de repente deu um sorriso presunçoso. Tsunade e Navaki, que haviam ficado decepcionados momentos antes, se animaram com a curiosidade. Nossa direção de pesquisa está correta. O que o sábio quis dizer é que o selo consumidor do demônio morto não pode selar completamente uma besta com cauda ou eliminá-la completamente. Isso não significa que esta técnica não tenha valor de referência para dividir uma besta com cauda. Jiraiya explicou, mas não foi direto ao ponto. O que isso significa? Afinal, Orochimaru estava apenas pesquisando células da besta com cauda. Sua compreensão do conceito geral ainda era incompleta. Em outras palavras, mesmo que você use o selo consumidor do demônio morto em uma besta com cauda, não será possível selá-la completamente.
O Shinigami só pode coletar a energia espiritual da besta com cauda, que podemos entender como seu chakra Yin. Até que o Finjutsu seja concluído, a besta com cauda pode continuar a existir através do chakra restante. Jiraiya parou por aí. A conclusão já estava clara. Entendo. Não é de se admirar que ele seja um sábio milenar do Monte Miboku. Mito havia juntado tudo. Sua linha de pensamento estava agora completamente desobstruída. Eles só precisavam mudar de perspectiva e todos os seus problemas seriam resolvidos. Havia uma diferença fundamental entre extrair chakra e extrair uma alma. Sua viagem não foi em vão. Orochimaru deu um sorriso irônico. Uma mente brilhante era, afinal, brilhante. Como diz o ditado, aqueles mais próximos do problema costumam ser os mais cegos. O grande sábio sapo estava simplesmente operando em um nível completamente diferente deles. Enquanto isso, Tsunade e Navaki, ambos inteligentes por mérito próprio, se entreolharam, com os olhos cheios de confusão. Capítulo 397. 3 dias se passaram num piscar de olhos, e um pergaminho contendo a nova técnica concluída foi finalmente apresentado a todos. Era a mesma sala silenciosa e familiar, mas hoje havia mais algumas pessoas presentes. Deixe-me dar uma olhada primeiro. Kawakaze agarrou o pergaminho sem hesitar. Ninguém mais lutou por ele. Aqueles que ousaram já o tinham visto, e aqueles que não tinham visto não tiveram coragem de desafiá-lo. Há algo errado com isso? Já que Kawakaze teve a ideia, Mito olhou para ele respeitosamente em busca de confirmação. Ai, acho que não haverá problemas em usá-lo. Kawakaze tinha acabado de ler os selos e deu uma resposta vaga, levando Tsunade a cobrir a boca e rir. Era isso que a vovó estava te perguntando? Se nem ele pudesse usá-la, então as limitações da nova técnica eram severas demais. Sim, apenas 7 selos. Isso realmente não é um problema para você, Lord Kawakaze. Orochimaru olhou para ele com um desdém mal disfarçado. Como esperado, 2 pessoas completamente diferentes nunca poderiam estar realmente na mesma página. Aos seus olhos, aquele casal não passava de um par de idiotas de primeira classe. Não comece com isso. Kawakaze percebeu que Orochimaru estava zombando dele e respondeu sem hesitar. Ah, você realmente notou? Orochimaru riu, suas palavras carregadas de desdém, somadas à sua expressão fria, eram nada menos que um insulto. Se você tiver coragem, venha e lute comigo 1 contra 1. Se Mito não estivesse lá, Kawakaze já teria apontado diretamente para Orochimaru, embora mirar diretamente em seu rosto presunçoso teria sido ainda mais satisfatório. Você não consegue. Pare logo. E você continue sorrindo. Tsunade estava exasperada. Se Kawakaze já não era o centro das atenções, ele certamente se certificaria de que seria. Jiraiya, que estava curtindo o show do lado de fora, de repente se viu arrastado para a confusão. O que isso tem a ver comigo? Ele apontou para si mesmo, incrédulo. Realmente não havia lei e ordem naqueles dias. Os mais jovens ficaram tão atordoados que nenhum deles ousou fazer barulho. Hahaha, vocês 2 me lembram o Hashirama e o Tobirama. Eles também costumavam brincar assim o tempo todo. Apenas Mito riu com vontade, seu rosto cheio de nostalgia. Com isso, o clima tenso imediatamente se aliviou. Essa técnica requer que 2 pessoas a usem ao mesmo tempo. Você percebeu? Orochimaru bufou, optando por não continuar discutindo com Kawakaze, o caipira inculto. Claro que eu vi. Kawakaze olhou rapidamente para baixo e leu a pequena linha de texto na margem. Essa técnica só é eficaz contra bestas com cauda e requer o esforço combinado de 2 pessoas. Orochimaru, com preguiça de expor a mentira, simplesmente revirou os olhos e continuou. Nem vou mencionar a quantidade de chakra que a 9 caudas possui. Essa técnica requer que um ninja com forte atributo Yang e outro com forte atributo Yin a usem simultaneamente. Isso dividirá o chakra da Kyuubi ao meio. Encontrar alguém com atributo Yang é fácil, mas usuários Yin são muito mais raros. Embora Orochimaru possuísse chakra Yin, ele não se considerava um candidato adequado. Suas reservas de chakra eram imensas para um ninja comum, mas contra 9 caudas, ainda eram insuficientes. Além disso, Yin não era seu atributo principal, então sua proficiência nele era limitada. Sensei, quão forte estamos falando? Perguntou Navaki timidamente, tentando avaliar o tamanho do grupo de potenciais candidatos. Pelo menos não mais fraco que eu, respondeu Orochimaru após um breve momento de reflexão com um tom sério. Esqueça que perguntei. Ao ouvir isso, Navaki não conseguia pensar em ninguém que se encaixasse nos critérios. Não só precisavam rivalizar com Orochimaru em força, como também precisavam ser proficientes em chakra Yin. Ninguém em seu círculo de amigos lhe veio à mente. Eu serei um, e deixarei Fugaku ser o outro, sugeriu Kawakaze, pensando imediatamente no Uchiha. O chakra Yin se alinhava bem com sua especialidade. Fugaku, possuindo Mangekyou, naturalmente não tinha problemas com reservas de chakra. As reservas de chakra do Uchiha são definitivamente substanciais, dependendo da comparação. Com o aprimoramento do Mangekyou, seu chakra só aumentará ainda mais. A julgar pelo crescimento visto em Sasuke, seus níveis de chakra podem se tornar absolutamente assustadores. Quase me esqueci dele, é uma escolha sólida, Orochimaru assentiu, plenamente ciente da força de Fugaku. Afinal, se Fugaku quisesse o Mangekyou eterno, eventualmente precisaria da ajuda de Orochimaru. Quanto ao candidato de atributo Yang, Kawakaze me veio à mente imediatamente. Comparado a Kawakaze, a conexão de Orochimaru com Fugaku ainda era um tanto quanto superficial. Você tomou sua decisão tão rápido? Mito não pretendia questioná-los, era melhor que ela não se preocupasse. Bem, Fugaku e eu não temos problemas com isso, disse Kawakaze, assentindo enquanto colocava o pergaminho de volta na mesa. Essa técnica ainda não tem nome? Minato e os outros passaram o pergaminho adiante, mas ninguém conseguiu encontrar um nome para ele. Isso é tudo trivial. Por que vocês não pensam em uma? Jiraiya se arrependeu das palavras no momento em que saíram da boca. Com Minato por perto, que nome decente poderiam esperar?
Seu suposto gênio em dar nomes era infame em Konoha. Ok. Minato concordou instantaneamente com o rosto iluminado de entusiasmo. Uma técnica de selamento tão poderosa merecia um nome igualmente grandioso. Aqui vamos nós outra vez. Kushina colocou a mão na testa enquanto trocava um olhar cúmplice e exasperado com Misaki. Já que esta é uma técnica para selar bestas com cauda, meticulosamente desenvolvida por vários anciões, Minato começou confiantemente que tal chamá-la de arte Uzumaki de selamento das bestas gêmeas. Sua expressão presunçosa deixou claro, ele estava completamente satisfeito com o nome. Incluía o nome do clã dos desenvolvedores, o propósito da técnica e seu método. Era simplesmente perfeito. Não, era mais do que perfeito. Pare com esse pensamento horrível. A expressão de Tsunade deixou claro que ela não tinha intenção de deixar que o jutsu de selamento final de sua avó fosse sobrecarregado com um nome tão estranho. Não parece bom? Minato, imperturbável, virou-se para o professor. Sensei, o que você acha? Tosse, tosse. Kawakaze não conseguia acreditar. Minato realmente perguntou isso? Quem teve a audácia de lhe ensinar uma confiança tão descarada? É um bom nome. Nunca mais o use. Orochimaru só ouvirá rumores sobre o senso de nomenclatura de Minato antes. Hoje ele realmente o testemunhou em ação. Ok. Minato suspirou, seu entusiasmo ligeiramente diminuído. Ele ainda se perguntava quando alguém reconheceria seu talento. Vou inventar um nome, ofereceu Kawakaze. Que tal grande técnica de separação de almas? Ele se inspirou nos romances de artes marciais que leu, pensando que pelo menos era um nome que soasse normal. Não vai acontecer, Tsunade interrompeu sem hesitar. Claramente não atendia aos padrões do mundo Naruto. O meu ainda é melhor, murmurou Minato baixinho. Mas Kawakaze o ouviu alto e claro. Saia com esse nome horrível. Kawakaze apontou o dedo em direção à porta, mostrando a Minato o caminho para a saída. Tudo bem, eu vou. Minato agarrou Kushina e saiu sem protestar, indo direto ao encontro de Fugaku. Afinal, a amizade deles era sólida. Navaki os observou partir, engolindo o nome que estava prestes a sugerir. Esta técnica pode ser considerada a obra-prima de despedida da Senhora Mito, disse Orochimaru, com um tom cauteloso. Acho que seria melhor se a Senhora Mito a nomeasse ela mesma. O silêncio tomou conta da sala. Todos entenderam o que ele queria dizer. A atmosfera ficou pesada. Faltava menos de uma semana para o prazo final de março. Então não serei educado, disse Mito finalmente. Vamos manter isso simples. Marca de selamento da divisão espiritual. Capítulo 398. Uma grande clareira foi escavada nas profundezas das florestas remotas de Konoha. Sakumo e Anbu haviam protegido o perímetro, isolando a área. Mesmo que a operação de hoje fosse improvável de dar errado, ele permaneceu cauteloso. Ele até trouxe Onimaru e Shiromaru, de sua família, ambos adeptos de reconhecimento. No centro da clareira havia 2 pequenos altares, cada um grande o suficiente para um adulto sentar-se de pernas cruzadas. Perto dali, um grupo de pessoas se reunia, conversando. Vocês todos entenderam claramente o que eu disse? A expressão de Mito era séria. Não havia espaço para erros no que eles estavam prestes a fazer. Não se preocupe, vovó. Eu ouvi você claramente. Todos responderam individualmente, concordando firmemente. Ok, vamos começar. Mito deu um passo à frente sozinho, permanecendo parado no altar. Kushina e Minato sentaram-se de pernas cruzadas em seus respectivos altares, cada um acompanhado por 2 atendentes ao lado deles. Você está com medo? Tsunade circulou o altar, esculpindo cuidadosamente a formação de selamento. Kawakaze, embora achasse desnecessário, não a impediu e simplesmente observou em silêncio. Este ritual não se referia apenas a 9 caudas. Era um reflexo do cuidado de Tsunade por Kushina e Minato. Afinal, quando selou as 7 caudas em si mesma, ela o fez sem preparação, mergulhando direto no processo. Tudo bem. Kushina respirou fundo e forçou um sorriso. Mas como ela poderia não sentir medo? Não se preocupe, é só metade. Kawakaze a tranquilizou com um leve sorriso, seu tom transmitindo absoluta confiança. Na linha do tempo original, Kushina havia suportado todo o poder da 9 caudas. Agora, com a presença dele e apenas metade da besta selada, o que poderia dar errado? Kushina respondeu suavemente, acalmando-se gradualmente. Minato, por outro lado, permaneceu à vontade, ainda conversando casualmente com Fugaku, sem mostrar sinais de nervosismo. Orochimaru completou a formação de selamento rapidamente, tendo meticulosamente esculpido os símbolos necessários no chão. Vou começar, anunciou Mito, sua voz ecoando pela clareira agora que tudo estava pronto. 6 pares de olhos imediatamente se fixaram nela. Liberar. Mito rapidamente formou vários selos de mão antes de pressionar a palma da mão contra o selo em seu próprio corpo. Uma onda de chakra poderoso irrompeu. Num instante, sua expressão tornou-se grave. Está começando, murmurou Sakumo, parando sua patrulha para olhar em direção à clareira. Onimaru e Shiromaru recuaram instintivamente, com os corpos tremendo levemente. A pressão no ar aumentou à medida que o chakra se condensava rapidamente acima da clareira. Uma aura vermelha vívida começou a tomar forma, sua presença inegável. Está prestes a sair, avisou Mito, pronta para agir a qualquer momento. Ela precisava controlar a 9 caudas imediatamente para garantir que o próximo passo ocorresse sem problemas. O grupo inteiro permaneceu em silêncio, com o foco fixo no céu. Haha, finalmente saí. Uma risada ensurdecedora ecoou pela clareira quando 9 caudas se libertou. Seu corpo enorme se materializou no centro, com suas 9 caudas balançando ameaçadoramente atrás dele. A força bruta de seu chakra gerou uma onda de choque invisível, enviando rajadas de vento pela área, fazendo as roupas de todos ondularem violentamente. Antes que a fera pudesse fazer outro movimento, a voz de Mito soou. Correntes de selamento adamantinas. 5 correntes douradas irromperam de suas costas, solidificando-se em forma física enquanto disparavam em direção a Kyuubi, prendendo-a em um instante.
Bruxa velha, você não terá uma boa morte, rosnou a Nove Caudas com os olhos brilhando de raiva. Enquanto examinava os arredores, seu coração apertou. Até seu chakra pareceu minguar. Esse foi um erro de cálculo avassalador. Ele brevemente pensou em lutar por sua liberdade, arriscando tudo por uma chance de escapar. Mas agora, diante da presença avassaladora daqueles que mais temia, esse desafio passageiro parecia tolo. Afinal, é só a morte. Você pode muito bem aceitar meu acordo. Mito riu em vez de ficar com raiva. Ela já tinha visto a fúria impotente da Nove Caudas muitas vezes antes. Kavakazi ficou secretamente chocado ao observar a cena se desenrolar. Era a primeira vez que via Nove Caudas pessoalmente. O sábio dos 6 caminhos fora inegavelmente tendencioso. Aquele imenso chakra estava em um nível completamente diferente comparado ao de Shay. Embora sempre soubesse que Mito era poderosa, testemunhar isso em primeira mão era outra história. Naquele momento, ele só conseguia reconhecer que ela era verdadeiramente digna de ser esposa de Hashirama Senju. A senhora Mito é terrivelmente forte, pensou Fugaku enquanto se comparava a ela. Mesmo com o poder do Susanoo, ele não tinha certeza de que conseguiria derrotá-la. Quanto a Nove Caudas, ele mal a considerou. Tal era a autoconfiança do clã Uchiha, nascido do poder do Manjeki Sharingan. A diferença é óbvia demais, observou Orochimaru, com os olhos brilhando de entusiasmo. Esta era, sem dúvida, a besta com cauda mais forte que ele já havia encontrado. Kushina Misaki, observem com atenção e aprendam. Essa é a única vez que posso te ensinar. Mito reuniu seu chakra mais uma vez, demonstrando as técnicas das correntes de selamento adamantinas na Nove Caudas repetidamente. Amarrado e indefeso, o animal se tornou boneco de treinamento perfeito, e seus uivos furiosos ecoavam pela clareira. Vovó, vovó. Diante dos olhos de todos, Mito estava envelhecendo numa velocidade visível. Seus longos cabelos ruivos perderam a vivacidade, tornando-se opacos e escuros. Sua pele, antes impecável, enrugou-se e sua postura ereta se curvou. Naquele momento, Mito realmente parecia uma avó na fase final de sua vida. Estou bem. Apresse-se e faça isso. Sua voz estava cheia de exaustão, e ela acenou com a mão para incentivá-los a seguir em frente. Ok. Os olhos de Kavakazi ficaram vermelhos quando ele trocou um olhar com Fugaku e assentiu. No momento seguinte, ambos se moveram em sincronia, formando 7 selos simultaneamente. Marca de selamento da divisão espiritual. Com 2 gritos altos, Kavakazi e Fugaku ejetaram uma gota de sangue cada um na enorme forma do Nove Caudas. Usando o sangue deles como meio, o chakra da fera começou a se acumular nas palmas das mãos. No início, a água escorria lentamente, mas logo começou a correr como um rio caudaloso. À medida que seu chakra se esgotava, o corpo do Nove Caudas encolheu gradualmente. Percebendo que algo estava errado, ele se debateu violentamente. Droga! O que você está fazendo comigo? Ele lutou para se libertar do controle de Mito, mas as correntes ainda o mantinham firmemente no lugar. Um peixe no cepo não teve nada a dizer sobre seu destino. Quase. Kavakazi observou o chakra carmesim que se solidificava em suas mãos e fez um sinal para Tsunade. Perto dali, Fugaku terminava de coordenar com Orochimaru. Selo dos 8 trigramas. Tsunade e Orochimaru deram um passo à frente, dando o passo final. O chakra condensado da Nove Caudas fluiu lentamente para os corpos de Kushina e Minato. O chakra da fera era selvagem e avassalador, fazendo com que Kushina e Minato cerrassem os dentes enquanto seus rostos se contorciam de dor. Eu não vou deixar você ir. Após um período desconhecido, a Nove Caudas lançou um último sinal de ameaça antes de desaparecer sem deixar rastros. Kavakazi e Fugaku olharam para as mãos. Restavam apenas leves traços de chakra de alta densidade. Meia hora depois, o selo dos 8 trigramas estava completo. A Kyuubi foi perfeitamente dividida, cada metade selada dentro de Kushina e Minato. Antes que alguém pudesse vê-los, Mito de repente caiu no chão. Sem sua besta com cauda, sua vida estava se esvaindo. Ela poderia falecer a qualquer momento. Avó. Kavakazi foi o primeiro a alcançá-la, ajoelhando-se enquanto levantava seu corpo frágil. Correu tudo bem? Sua voz era fraca, quase um sussurro. Correu tudo bem, respondeu Tsunade, com a voz carregada de emoção e lágrimas brotando em seus olhos. Isso é bom, isso é bom. Mito já sabia o resultado, mas ouvi-la em voz alta permitiu que ela ficasse completamente tranquila. Capítulo 399. Depois que Orochimaru terminou seu breve exame de Minato e Kushina, o grupo se reuniu em torno de Mito. Vovó. Kushina olhou para a aparência frágil de Mito e as lágrimas caíram incontrolavelmente. Ao vê-la assim, Minato sentiu uma tristeza brotar em seu peito. Orochimaru permaneceu inexpressivo. Despedidas eram sempre dolorosas. Fugaku abriu a boca, mas ficou sem palavras. Naquele momento, ele era apenas um estranho. Como é? Sakumo enviou Anbu para vir sozinho. O casal pai e filho, Onimaru e Shiromaru, deliberaram por um longo tempo, mas finalmente decidiram voltar para casa juntos. Lady Mito, o tempo está se esgotando, disse Orochimaru, balançando a cabeça para Sakumo. O ar estava pesado de tristeza. Kavakazi, leve a vovó para casa. Este não é um bom lugar. Mito deu um sorriso fraco, uma sombra do que era antes. Ok. Vovó, vamos para casa. Navaki e Misaki estão esperando por você. 2 lágrimas rolaram pelo rosto de Kavakazi. Sem nem mesmo trazer Tsunade, ele desapareceu na frente de todos com Mito. Sem dizer uma palavra, Tsunade liderou o caminho até a mansão Senju. O vento soprava em seus ouvidos, e apenas um pensamento a consumia. Ela precisava ir mais rápido. Vovó, chegamos em casa. 2 figuras apareceram no quarto de Tsunade, onde a marca da técnica do deus voador do trovão nunca havia sido apagada por Kavakazi. Você, a vovó sempre soube. Mito olhou ao redor da sala e não conseguiu evitar provocar Kavakazi. Ele havia deixado essa marca muito antes de se casar com Tsunade, e Mito às vezes
vezes temia que ela pudesse ouvir coisas que não deveria. Jovens amantes realmente não tinham vergonha. Eu não queria esconder isso de você. Não venho aqui muitas vezes, disse Kawakaze, embora até ele duvidasse das próprias palavras. Ele soltou uma risada, seu sorriso parecendo quase cômico em meio às lágrimas. Me coloque no chão e me ajude a ir para o meu quarto, disse Mito, dando um tapinha no ombro de Kawakaze. Ela não queria parecer desgrenhada na frente de Navaki Misaki ao passar por aquela porta. Ok. Kawakaze obedeceu, apoiando Mito enquanto ela lutava para se levantar. A maior parte do seu peso se apoiava nele enquanto ela dava passos lentos e instáveis em direção ao quarto. Ela mal havia saído do quarto de Tsunade quando passos apressados ecoaram no corredor. Avó, era Navaki Misaki. Ao vê-la em um estado tão frágil pela primeira vez, lágrimas imediatamente escorreram pelos seus rostos. Quando Kawakaze se afastou, Navaki e Misaki já estavam chorando. Não chore. Não é bom para o bebê, disse Mito suavemente. A vovó já está bem velha, então anime-se. Ela levantou lentamente a mão trêmula e gentilmente enxugou as lágrimas de Misaki. Mas quanto mais ela tentava confortá-los, mais fortes as lágrimas vinham. A visão de Misaki ficou turva, e ela continuou a apoiar Mito, guiando-a por um caminho familiar. Vovó, está tudo bem? Navaki tentou falar em uma só respiração. Tudo está indo muito bem. Kushina e Minato estão bem. Eles já haviam chegado à porta do quarto de Mito, e Kawakaze abriu apressadamente. Assim que Mito se deitou na cama, Tsunade e os outros se aglomeraram. O quarto não era muito grande, o que o fazia parecer especialmente apertado hoje. Afaste-se, você está bloqueando a luz. Mito provavelmente não queria ver tantos rostos tristes ao seu redor. Todos se afastaram conscientemente, deixando apenas Tsunade e Navaki sentados ao lado da cama. A vida da vovó valeu a pena ser vivida. Vocês são todas boas crianças e têm um futuro brilhante. No começo eu estava mais preocupado com Navaki. Aquele garoto é mimado, mas felizmente existe o Kawakaze. Mito olhou para Kawakaze, verdadeiramente satisfeita com seu neto. É o trabalho duro dele. Eu não fiz nada, disse Kawakaze, dando um tapinha no ombro de Navaki. Seu sorriso ainda era tão tenso quanto sempre. Seu avô não viu você se casar e formar uma família, mas sua avó viu. Quando eu contar a ele, ele com certeza vai morrer de ciúmes, disse Mito com uma risadinha. Vovó. Tsunade e os outros soluçavam incontrolavelmente chamando por ela. Não chore. Tudo ficará bem de agora em diante. Os olhos de Mito começaram a perder o foco e sua força vital desapareceu. Vovó, vovó. Tsunade e Misaki se aproximaram, canalizando chakra força para mantê-la viva. Qual é o sentido? Já estou vendo a Shirama vindo me buscar. Se você não quer se separar da sua avó, então eu fico com você um pouco mais. Os olhos de Mito recuperaram uma luz fraca, mas não havia alegria neles. Apresse-se e vá. Nesse momento, ouviu-se um barulho do lado de fora da porta. Era a voz de Nayuki. Ela empurrou Genji para dentro. Bisavó. Genji correu para o lado da cama, ignorando Kawakaze e Tsunade completamente. Ai, meu querido neto. Mito se forçou a permanecer forte, estendendo as mãos enrugadas em direção ao rosto de Genji, mas ela não tinha mais forças. Antes que pudesse tocá-lo, sua mão começou a cair. Genji agarrou e pressionou-o contra o rosto. Bisavó, você ainda não viu Genji crescer. Suas lágrimas e ranhos se misturaram, manchando as mãos de Mito. A bisavó não vai poder ver o Genji crescer. O seu bisavô está aqui de novo. Estou indo embora. Vocês todos têm que se comportar? Com essas palavras finais, um leve sorriso permaneceu nos lábios de Mito enquanto ela fechava os olhos e parava de respirar. Vovó. Tsunade e Misaki se recusaram a aceitar a realidade, continuando a aumentar sua produção de chakra. Chega, deixa a vovó descansar em paz. Kawakaze agarrou a mão de Tsunade, puxando-a à força para longe do corpo de Mito. Misaki caiu desamparadamente no chão, apenas para ser levantada novamente por Navaki. De agora em diante, quando eu chegar em casa, não ouvirei mais a voz da vovó. Tsunade se libertou dos braços de Kawakaze, abraçou Genji com força e chorou copiosamente. Você tem que ser forte. Você preparou tudo? Kawakaze enxugou as lágrimas. Agora era o mais velho da família. Está pronto. Navaki assentiu, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Os materiais funerários que Izashi havia encomendado alguns dias antes já estavam no pátio lateral. Vamos passar um tempo com a vovó uma última vez. Kawakaze olhou para o telhado, o som de choro enchendo o ar. Kawakaze supervisionou todos os preparativos para o funeral de Mito. Ele não poupou despesas ao convidar um monge do Templo do Fogo para orar por ela. Todos de status em Konoha vieram prestar suas homenagens, não apenas por reverência ao Hokage, mas à própria Mito. 3 dias depois, Mito foi sepultado. Seu túmulo foi construído ao lado do de Hashirama, permitindo que descansassem juntos em espírito. Quanto à ideia de exumar Hashirama e enterrá-los juntos no sentido mais verdadeiro, Kawakaze nem ousou cogitar tal ideia. Com o último punhado de terra, a vida de Mito chegou ao seu fim silencioso. A mulher que vigiou Konoha desde seu nascimento agora estava descansando sob a terra, destinada a testemunhar o futuro da vila de longe. Kawakaze e o resto da família curvaram a cabeça em profundo respeito. Talvez suas lágrimas tivessem secado, pois ninguém mais chorava, exceto Genji. Vamos! Se você sente falta da vovó, pode vir visitá-la. Quando eles partiram, a luz do sol permaneceu tão quente como sempre. Capítulo 400. Quando uma pessoa vai, outra chega, isso é a vida. Já fazia muito tempo que Mito partirá, e Kawakaze e os outros haviam retornado às suas vidas normais. No entanto, eles ainda pensavam ocasionalmente naquela mulher gentil, e isso nunca deixava de trazer um toque de tristeza. Hoje, o pôr do sol mais uma vez banhou Konoha com uma luz dourada. Mikoto está no hospital, não está? Kawakaze iniciou a conversa na mesa de jantar do clã Ataque. Sim, ela deve dar à luz nos próximos 2 dias.
Fugaku pareceu envergonhado quando veio me ver. Tsunade soltou uma risada leve. O chefe do clã realmente se importava com sua esposa. Bem, você é o Hokage, apontou Kawakaze, jogando um amendoim na boca com um olhar satisfeito. É natural que ele fique envergonhado quando é o Hokage quem faz o parto. Qual é o problema? Provocou Tsunade. Se eu quiser conquistá-lo, preciso me esforçar. Àquela altura, não havia mais nada a dizer sobre conquistá-lo entre eles. Essas palavras só manchariam um relacionamento. Parece bom. Ele está prestes a ser pai. Sakumo bebeu um pouco. Um recém-nascido era sinal da prosperidade contínua de Konoha. Vou me divertir naquele dia, disse Kawakaze casualmente. De qualquer forma, todos se deram bem ao longo dos anos. Nayuki lidou com questões sociais com habilidade, agindo como verdadeiro chefe da família. Fugaku ficou no hospital nos últimos dias, ela observou. Ele tem medo de perder, disse Tsunade, sentindo-se divertida e tocada. Parecia que todos os homens ao redor de Kawakaze eram profundamente devotados às suas esposas. Isso é normal. Ele praticamente idolatra Mikoto, comentou Kawakaze. Ele ainda não conseguia entender como Fugaku da história original havia permitido que sua esposa o seguisse até a morte. Você está indo muito bem nesse aspecto. Continue com o bom trabalho. Tsunade lançou um olhar sedutor para Kawakaze, o velho casal ainda fingindo. Kugi, Kakashi e Jinji fizeram uma careta de desgosto. Nunca foi atingido antes, né? Murmurou Minato sabiamente. Você está querendo levar uma surra? Tsunade lançou-lhe um olhar furioso, fazendo com que os dois mais jovens rapidamente enterrassem a cabeça nas tigelas. Ha ha ha. Sakumo e Nayuki riram muito. A atmosfera calorosa e harmoniosa da família preencheu o ambiente. Você é muito gentil, Lady Hokage, disse Kawakaze suavemente, batendo seu copo no de Tsunade. 2 dias depois, à tarde, Tsunade estava no escritório do Hokage cuidando de alguns negócios quando recebeu uma ligação do hospital. Mikoto estava entrando em trabalho de parto. Fora da sala de parto, Fugaku estava visivelmente tenso. Não se preocupe, espere só para ser pai, disse Tsunade, dando um tapinha em seu ombro. Kawakaze já estava ao seu lado observando, entretido. Shizui sentou-se em silêncio por perto, observando os adultos sem dizer uma palavra. Por favor, Lady Tsunade. Fugaku curvou-se levemente. Mesmo tendo sido ele quem a chamou, era impossível esconder seu nervosismo. Vou entrar, disse Tsunade com um sorriso irônico antes de entrar na sala de parto. Kawakaze puxou casualmente uma cadeira e deu um tapinha no assento vazio ao seu lado, fazendo um som de pop. Venha sentar. Não consigo ficar parado. No momento em que o traseiro de Fugaku tocou o assento, ele imediatamente se levantou, inquieto como uma formiga em uma panela quente. Você não confia na Tsunade? Kawakaze o encarou. Já estive lá antes. Senta. Fugaku se deixou empurrar para baixo novamente. Eu confio nela, claro que confio. Mas seus olhos continuavam se voltando para a sala de parto. Você quer um filho ou uma filha? Kawakaze perguntou de repente, como se estivesse descobrindo algum grande mistério. É um filho. Eu sei disso há algum tempo, respondeu Fugaku distraidamente, com a atenção fixa na porta. Kawakaze suspirou. Ele havia se esquecido momentaneamente de que no mundo de Naruto, havia inúmeras maneiras de determinar o sexo de um bebê antes do nascimento. Pare de ficar olhando para a porta. Dar à luz não é como beber água, não é tão rápido. Isso não é necessariamente verdade. Alguns partos acontecem rápido, murmurou Fugaku. Ele havia feito sua pesquisa, mesmo que isso fizesse parecer um pouco obsessivo. Quem sai por aí perguntando a novos pais quanto tempo durou o trabalho de parto? Esqueça. Qual foi o nome do bebê? Perguntou Kawakaze, decidindo não discutir. De qualquer forma, não existe parto rápido. Itachi Ushira. A expressão de Fugaku finalmente se suavizou. Ele estava claramente satisfeito com o nome. Kawakaze franziu a testa. O nome Itachi não tinha exatamente as melhores conotações. Tem algum significado especial? Na verdade não. É só o nome de um veterano que eu admirava quando criança. Espero que meu filho cresça e seja tão forte e respeitado quanto ele. Fugaku sorriu timidamente. Ele não havia pensado muito além disso. Kawakaze ficou sem palavras. Então você só copia nomes quando dá nome aos seus filhos? Desculpe-me por ter feito você rir, disse Fugaku, sem perceber o sarcasmo. Mas ele não tinha intenção de mudar o nome. O nome por si só não decidiria o destino de seu filho. O tempo passou lentamente e a conversa ficou mais distraída a cada minuto. Meu discípulo ainda não saiu? A voz de Orochimaru cortou o ar, sua chegada tão silenciosa que ninguém percebeu sua aproximação. Kawakaze estremeceu. Droga, eu estava me perguntando quem era. Você quase me deu um ataque cardíaco. Ele não esperava que Orochimaru aparecesse. Não combinava com seu comportamento indiferente habitual. Então ele estava realmente falando sério. Senhor Orochimaru. Fugaku o cumprimentou com um aceno respeitoso. As palavras de Orochimaru, de uma conversa anterior durante o jantar, ressurgiram de repente em sua mente. Ele quase as havia esquecido. Para Itachi, tornar-se seu discípulo seria uma honra. Fugaku piscou confuso antes de entender o que ele queria dizer. Se Orochimaru não tivesse mencionado isso casualmente naquela época, ele nem teria se lembrado. Esqueça as bênçãos, continuou Orochimaru, com os lábios se curvando num sorrisinho irônico. Só não reclame depois quando eu for muito rigoroso. Tendo aprendido com o caso de Navaki, ele agora sabia melhor. Professores rigorosos produziam os melhores resultados. Você pode ensinar como quiser. Mikoto e eu jamais interferiremos, garantiu Fugaku. Ele havia enfrentado dificuldades na juventude e não tinha objeções. Haha, que bom, riu Orochimaru, uma risada rara e genuína. Ele estava claramente de bom humor. Kawakaze, por outro lado, não ia deixar isso passar. Não vá arruinar a vida de ninguém. Ele simplesmente não suportava ver Orochimaru tão satisfeito consigo mesmo. A ideia de Itachi se tornar seu aluno era divertida demais. A imagem do Itachi original derrotando Orochimaru com um único olhar era lendária.
E quem é você para falar que é um sensei? O riso de Orochimaru parou e seus olhos se estreitaram para Kawakaze. Você é o cara para falar, você é o mentor mais preguiçoso de todos. Qual dos meus discípulos não é excepcional? Kawakaze respondeu confiante, estufando o peito. Orochimaru zombou e acenou com a mão, dispensando-o. Eu nem quero lidar com você. Ele se virou e sentou-se em frente a eles, sabendo que não deveria discutir com alguém tão descarado. Ações falam mais alto que palavras, disse Kawakaze presunçosamente, como se tivesse acabado de vencer uma batalha. Certo, Fugaku? Ele se virou para o amigo em busca de validação. Fugaku tossiu sem jeito, lançando um olhar furtivo para Orochimaru, que o observava com uma intenção indecifrável. Ele sabiamente optou por não responder. No momento em que ele procurava uma maneira de mudar de assunto, a porta da sala de parto finalmente se abriu. Parabéns, mãe e filho estão bem, anunciou Tsunade, tirando suas luvas manchadas de sangue com um sorriso radiante. Obrigado, obrigado. Fugaku não esperou mais um segundo. Esquecendo-se de tudo, correu para a sala de parto sem hesitar. Meu filho, você chegou bem na hora. Eu te amo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.